chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Pessoal, você sabe o que é sadomasoquismo? Não? Tem curiosidade? Quer aprender? Quer conhecer? Vem com a gente. De chicote, algema, corda... Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josiane Tomás, eu sou psicóloga e eu quero estar falando com vocês sobre um tema que é muito popular, ainda mais depois dessa musiquinha aí que vocês viram, né? Que é o sadomasoquismo. A gente precisa entender um pouco disso, porque muitas vezes as pessoas falam sem conhecimento de fato do que é. E o sadomasoquismo, muitas vezes, ele está caracterizado exclusivamente na questão sexual. E opa, peraí, não é bem assim. Tem isso nas relações sociais também. Então a gente vai falar um pouquinho para esclarecer isso com o olhar da psicologia e a gente vai entender como que o sadomasoquismo funciona na prática. Então vamos lá, primeira coisa, tá? O masoquista é uma pessoa que tem prazer em sentir dor. O sádico é aquela pessoa que tem prazer em infligir dor, infligir sofrimento na outra pessoa. Então, o que é o sadomasoquismo? Sadomasoquismo é uma relação perfeita. Ai, que delícia! Oi, Josiane, como assim? Exatamente. De uma certa forma, o sadomasoquismo é uma relação perfeita. Por quê? Porque o sádico, ele tem prazer em infligir a dor. E o masoquista, ele tem o prazer em sentir dor. Gente, juntou um casalzinho onde um é sádico e outro é masoquista, gente, é só romance, é só alegria. Mas... as relações sempre são assim? Não. Então vamos lá. Masoquismo, tá? Sadomasoquismo, quando a gente estuda a psicologia, a gente pega ele a psicanálise com base freudiana, se trata de uma perversão. Perversão é tudo aquilo que foge à norma. É uma coisa que eu tenho uma certa fixação. Então, por exemplo, na relação sadomasoquista, eu não estou falando, gente, de uma relação onde um aperta o outro, onde um dá um tapa, não é nesse sentido, tá? Mas é uma relação onde a única maneira de prazer é essa. Existe uma fixação. Então, por exemplo, quando um sádico procura atendimento comigo, que sou psicóloga, é porque ele está infeliz por conta de que ele não encontra um parceiro, uma parceira. Ele não encontra alguém que encaixe, sabe? Que se sinta à vontade com essa prática. Tô triste, não tô feliz. Vai chorar, Esther? Eu vou chorar, eu chorei bastante já. E aí, ele acaba se frustrando com as relações, porque ele não tem prazer. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Ele não tem prazer nas relações. E aí fica ruim estar numa relação dessa forma. Eu não vou querer essa relação pra mim. Eu quero modificar essa relação. Eu quero alguém que se encaixe nessa relação. E aí quando ele não encontra, fica muito difícil. Por isso essa perversão, por conta dessa fixação nessa forma de prazer. Então, o sádico, ele inflige prazer, inflige dor, ele tem prazer no sofrimento. O masoquista, ele tem prazer em sofrer dentro dessa prática sexual. Agora, por que a gente fala que não é só prática sexual? Por que não é só isso? Porque é algo muito mais do que isso, tá? Então, quando a gente fala de sadomasoquismo, a gente está ligado somente à questão de relações sexuais. Vamos falar aí, o filme clássico de relação sexual, onde tem sadomasoquismo, é o qual? 50 Tons de Cinza, né? Então, o Sr. Grey e a Anastácia é um casal clássico ali de relação sadomasoquista, onde um tem o prazer em sofrer e o outro tem o prazer em fazer sentir dor. Tá? Então, essa é uma relação, um casal que está se dando super bem. Até nos filmes seguintes, né? 50 Tons de Cinza, 50 Tons Mais Escuros, 50 Tons de Liberdade, eles continuam tendo práticas sadomasoquistas na sua vida sexual. E tá tudo bem, tá? Não tem problema em ser assim. A questão é quando você só tem prazer dessa forma. Então, assim, eles têm muitas práticas sadomasoquistas, mas em alguns momentos eles não têm relações sexuais somente sadomasoquistas, tá? Então, assim, quando se trata da exclusividade, é uma coisa que se torna ruim, tá? E aí vem a gente falar um pouco da relação sadomasoquista nas relações sociais.
Josiane, tem masoquismo nas relações sociais? Gente, tem. Tem sim, tá? Então, como que seriam as relações sadomasoquistas socialmente? Existem pessoas que são extremamente sádicas. Existem pessoas que têm o prazer em sofrer, o prazer em ver o outro sofrer, o prazer em humilhar o outro. Isso não está ligado à questão sexual. Isso está ligado à questão comportamental. Então, por exemplo, alguém que fala algo sabendo que vai ferir o outro e assim, não é assim, eu falei porque eu estava de cabeça quente, não prestei atenção no que eu falava. Ela faz consciente do que está fazendo, porque isso lhe dá prazer. Isso, sabe aquela coisa assim, ai, que delícia. Eu fiz porque eu queria ver sofrer. Isso é uma pessoa sádica. É uma pessoa que ela gosta de estar nessa posição de dominação, onde ela pode poupar a pessoa de algum tipo de dor, ela pode poupar a pessoa de algum tipo de sofrimento, mas ela não faz, tá? Ela tem esse comportamento constante. Sempre que ela pode, ela infringe dor, ela infringe angústia de uma pessoa a nível emocional, a nível comportamental. Ela humilha, tá? Eu vou dar um exemplo, eu não vou dizer que ele era um sádico, tá? Mas aquele caso daquele homem num condomínio que humilhou o motoboy, tá? Ele humilhou porque ele teve prazer em fazer aquilo, né? Aquilo foi satisfatório para ele. Quantas pessoas nós vemos humilhando as outras pessoas e você vê que aquilo gera prazer? A pessoa não precisa fazer aquilo, mas ela faz, porque ela gosta. Ela quer ver aquela pessoa, sabe, se desmontando emocionalmente. Ela quer ver aquela pessoa chorando, sabe? Ela quer ver aquela pessoa assim, sentindo assim, eu sou super poderoso, eu sou super poderosa, né? Então, isso é um sadismo, onde eu posso evitar, mas eu faço, porque isso me dá prazer. Gente, quantas vezes nós vemos isso em muitos líderes, muitos profissionais, sabe, que podem humilhar, pais que fazem isso com os filhos, sentem prazer em ver o filho sofrer, né? Então a gente vê que o sadismo, ele não é algo exclusivo das relações sexuais, tá? O que é mais conhecido é na relação sexual, mas não é só isso. E aí a gente tem agora, vamos falar do sadomasoquismo, do masoquismo, tá? O masoquismo é alguém que tem prazer no sofrimento. Então, assim, eu vou falar pra vocês, quem tem prazer no sofrimento, a pessoa parece que busca sofrer. Ela trilha caminhos para sofrer mais. Ela busca relações onde ela sabe. Ela tem, muitas vezes, gente, é interessante que algumas pessoas têm a consciência, tá? Tem a consciência de que isso está gerando sofrimento, mas ela permanece. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu tinha empresa, eu tinha uma funcionária masoquista. E aquilo me incomodava bastante, porque ela trabalhava na limpeza e eu falava para ela assim, olha, fala para mim que tipo de produto que a senhora gosta de usar para poder limpar, né? Eu falei assim, olha, eu não sou profissional dessa área, então fala para mim o que a senhora gosta. Ela falou, não, só me traz Bombril e sabão. Gente, a empresa tinha quase 300 metros quadrados de piso branco. Era um prédio alugado e tal, piso branco. Ela lavava no Bombril. Eu falava, a senhora não precisa fazer isso. Gente, eu ficava incomodada de ver ela lavando no Bombril, uma empresa de 400 metros quadrados. Eu falava, a senhora não precisa fazer isso. A senhora não precisa lavar no Bombril. Não, mas assim fica bom. E assim, era uma pessoa muito envelhecida, uma pessoa muito sofrida, tinha relações muito ruins. Ela falava, não, mas eu prometi que eu faria isso. Mesmo a pessoa humilhando, mesmo a pessoa destratando, mesmo a pessoa agredindo, ela permanecia naquele ambiente, naquela condição. Então, assim, eu vi ali um comportamento masoquista. Então, tem pessoas que elas preferem, parece que elas escolhem isso. Porque isso, de uma certa forma, gente, gera um prazer. Né? Mas, Josiane, é legal alguém viver assim? Gente, isso gera sofrimento. Tanto do sádico quanto do masoquista. Porque assim, o masoquista, ele vai querer pessoas para ferir, ele vai querer pessoas para infligir dor. Dor emocional, dor física, ele vai buscar alguém para fazer isso. Mas assim, chega um momento, gente, o que acontece?
meio que dá um apagão ao redor, porque ninguém quer ficar perto, ninguém quer se envolver, as pessoas isolam essa pessoa. E aí a pessoa masoquista, ela tem aquela questão de sentir dor e ela se incomoda porque as pessoas veem ela como uma vítima. Ah, eu sou uma coitada, eu sou isso. E isso vai gerando um incômodo, porque ela sente prazer nisso. É como se ela falasse, para de falar que você quer me ajudar, para de querer me ajudar, eu não quero ajuda, eu quero continuar nesse sofrimento. Né? Então, assim, essa relação social que acontece entre o sádico e o masoquista, a gente vê muitas situações da nossa sociedade. E as pessoas, gente, elas só procuram ajuda porque elas não estão bem consigo mesmas. Tá? Elas não encontram parceiros ideais, elas estão cansadas de começarem a viver isoladas e sozinhas. Então, agora, né, começa a verificar aí em você, nas suas relações sociais, nas suas relações pessoais, né, nas suas relações sexuais. É exclusivo dessa forma que você sente prazer? Ou não? Porque se é uma coisa exclusiva, você tá dentro aí da questão da perversão, né, de ser sadomasoquista, e não somente sexual, viu? Não vai achando que sadomasoquismo é só no sexo, não, tem muito mais por trás. Tá bom, pessoal? Fica esse esclarecimento para vocês, espero que vocês tenham gostado, e comenta aí, escreve aqui no canal, tá? Escreve aqui no canal, que a gente está começando um trabalho bem bacana, trazendo muita informação da psicologia com o cotidiano. Podem fazer perguntas que a gente vai estar aqui para estar descortinando a psicologia para vocês. Um abraço.